Hoje, Maquiavel te aconselharia a não perdoar traidores. E por quê? Mas antes, deixe uma curtida e um comentário. Me diga de onde vocês estão assistindo a mais esta aula. Vamos ao conteúdo. Você descobre que alguém em quem confiava completamente, um parceiro, um sócio, um amigo de décadas, lentamente, metodicamente, sabotou você pelas costas. Não por um momento de fraqueza, não por um deslize emocional, mas por uma decisão calculada. E agora, diante da descoberta, essa pessoa estende a mão, olhos úmidos, voz trêmula. Me perdoe, eu mudei. O que você faz? A sociedade insiste que o perdão é virtude suprema, sinal de nobreza, de evolução espiritual. Religiões pregam, gurus de autoajuda vendem cursos, a cultura pop romantiza a redenção. Mas e se tudo isso for uma armadilha? E se ao perdoar você não estiver quebrando um ciclo de violência, mas assinando sua própria sentença? Maquiavel, o filósofo mais temido da história, não acreditava em contos de fadas morais. Em O Príncipe, ele expõe a verdade nua. Quem trai uma vez, trairá de novo, não por maldade, mas por natureza. O perdão nesse jogo não é generosidade, é ingenuidade estratégica. O paradoxo do carrasco arrependido. Pense no político corrupto que, após ser exposto, faz discursos chorosos sobre recuperar a confiança. No influencer que mente para seus seguidores, é desmascarado. E 2 meses depois, relança sua marca como guru da autenticidade. No ex que jurou lealdade eterna, mas some quando você adoece e reaparece meses depois, com um cinto muito convenientemente vago. Todos seguem o mesmo roteiro. Ação calculada, traição, mentira, abuso de confiança. Consequências inevitáveis, descoberta, vergonha pública, perda de poder. Performance de arrependimento, lágrimas promessas, linguagem de autoajuda. E aqui está o paradoxo que ninguém quer encarar. O arrependimento só aparece quando a punição chega. Antes disso, enquanto a traição ainda era lucrativa, enquanto a mentira ainda funcionava, não havia remorso. Só há mudança quando o preço a pagar fica alto demais. A psicologia do perdão como ferramenta de controle. Carl Jung chamava isso de persona da sombra, a máscara que os manipuladores vestem para esconder sua verdadeira natureza. Eles não pedem perdão porque mudaram. Pedem porque aprenderam que é a estratégia mais eficaz para evitar consequências. Nas redes sociais, isso se torna uma ciência exata. O trapaceiro do mercado, financeiro que posta fotos com órfãos após um escândalo, a celebridade que assedia subordinados e depois faz discursos sobre crescimento pessoal, o líder religioso que desvia milhões e, quando pego, grava vídeos humildes lendo livros de ética. E nós, o público, somos cúmplices. Premiamos o teatro do arrependimento com atenção, com cliques, com segundas chances. E assim, ensinamos aos traidores que o perdão não é um ato de bondade, é um recurso a ser explorado. A pergunta que vai assombrar você: e se Maquiavel estiver certo? E se o perdão, especialmente para quem trai com cálculo, não for virtude, mas autossabotagem disfarçada de moralidade? O que é mais perigoso? A crueldade do traidor. A nossa própria incapacidade de acreditar que alguns nunca merecerão perdão? Não responda ainda, porque antes de decidir se você pode perdoar, precisamos explorar se você deveria. E é aí que a filosofia e a psicologia revelam um jogo muito mais sombrio. A ilusão do arrependimento. Por que nossos cérebros são enganados? Você já notou como, depois de uma traição, o traidor sempre parece mais convincente do que antes? Suas palavras soam mais suaves, seus gestos mais cuidadosos, suas promessas mais elaboradas. Não é coincidência, é engenharia emocional. A ciência explica. Quando alguém nos fere, nosso cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, criando uma tensão insuportável. O perdão, então, não surge como uma escolha racional, mas como um mecanismo de alívio químico. Aceitar um pedido de desculpas não é sobre justiça, é sobre escapar da dor. E é exatamente isso que os traidores intuitivamente exploram. Os 3 pilares da manipulação do perdão. 1. O mito do novo eu. E por que Nietzsche riria dele? Friedrich Nietzsche cunhou a frase: torne-se quem você é, mas jamais acreditou em mudanças radicais de caráter. Na visão nihilista, o ser humano não se reinventa. Ele apenas ajusta suas máscaras. Quando um traidor diz, eu mudei, o que ele realmente quer dizer é, aprendi a performar melhor. Descobri que preciso parecer arrependido para recuperar o que perdi. Estudos em psicologia forense mostram que manipuladores patológicos melhoram sua capacidade de simular empatia com a prática, não porque desenvolvem consciência,
mas porque se tornam atores mais convincentes. 2. A armadilha da dívida moral. Como a sociedade nos ensina a perdoar, contra a nossa vontade. Jean-Paul Sartre via o perdão como uma forma de controle social. Quando alguém erra e é perdoado, a sociedade aplaude, não por bondade, mas porque isso mantém a ordem. Pense, um marido infiel é redimido após um discurso público. Um CEO que fraudou a empresa faz caridade e vira exemplo de reinvenção. O perdão, nesses casos, não serve à vítima, serve ao sistema que precisa de falsa harmonia para funcionar. 3. O efeito lobotomia emocional. Por que você se sente vazio depois de perdoar? Carl Jung alertava: aquilo que você não enfrenta em si mesmo, você verá nos outros como destino. Quando perdoamos sem critério, anestesiamos nossa intuição. O resultado? Síndrome do perdão compulsivo. Vítimas que perdoam repetidamente, achando que isso as torna melhores pessoas, enquanto seus manipuladores riem nos bastidores. Autotraição silenciosa. A voz interior que diz você merecia melhor é sufocada em nome de uma falsa paz. A máquina social que alimenta a hipocrisia. Nas redes sociais, o teatro do perdão virou espetáculo de engajamento. O influencer mentiroso que volta com um vídeo chorando e ganha mais seguidores do que antes. O político corrupto que faz live pedindo perdão e vira tendência por 48 horas. O algoritmo não premia a sinceridade, premia o drama que gera cliques. E assim, a traição deixa de ser um risco social para se tornar uma estratégia de carreira. O que Maquiavel sabia e ninguém quer ouvir. No século XVI, Maquiavel escreveu: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda da herança. Tradução moderna. As pessoas não mudam por arrependimento, mudam por interesse. Quem trai uma vez trairá de novo, se as condições permitirem. E aqui está a verdade mais dura. Se você foi traído, não foi por acaso. Foi porque o traidor calculou que você perdoaria. O preço silencioso do perdão não merecido. Você já percebeu como, depois de perdoar uma traição, nada volta realmente ao normal? Não é apenas desconfiança, é algo mais profundo. Uma espécie de morte emocional que ninguém comenta. Estudos em neuroplasticidade revelam: cada vez que você ignora a sua intuição para perdoar quem não merece, seu cérebro literalmente se reconfigura para aceitar mais abuso. É o equivalente moral a desenvolver alergia a veneno e, depois injetá-lo em si mesmo repetidamente, esperando que desta vez não faça mal. Os 3 efeitos colaterais que ninguém admite. 1. A síndrome do cão espancado. Como você se torna viciado em segundas chances. Pesquisas com vítimas de relacionamentos abusivos mostram um padrão macabro. Quanto mais elas perdoam, menos conseguem sair. Não por amor, por dependência química. Fase 1. O traidor comete o erro. Fase 2. Você exige arrependimento. Fase 3. Eles performam remorso. Flores, juras, lágrimas. Fase 4. Seu cérebro libera dopamina, o mesmo químico do vício em apostas. Resultado? Você não está dando outra chance. Está jogando roleta russa emocional. 2. A maldição de Cassandra. Quando ninguém acredita em você. Na mitologia grega, Cassandra podia prever desastres, mas era amaldiçoada para nunca ser acreditada. No mundo moderno, isso se traduz em: primeira traição. Você está exagerando. Segunda. Mas ele parece tão arrependido. Terceira. Você devia perdoar de novo. Quem nunca errou? Aqui está o segredo sórdido. A sociedade prefere acreditar no mentiroso, charmoso, do que na vítima amarga. Por quê? Porque admitir que o perdão falhou significaria que seu próprio perdoe e siga em frente foi uma farsa. 3. A economia do perdão. Como traidores lucram com sua fraqueza. Nas redes sociais, traições viraram modelo de negócios. Influencers que plagiam, pedem desculpas e ganham mais seguidores. Empresários que fraudam, pagam multas e lançam livros sobre resiliência. O algoritmo recompensa o drama, não a integridade. E você, o trouxa que perdoou, virou o produto. O paradoxo de Maquiavel. Porque os cruéis prosperam, Maquiavel sabia. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Versão do século XXI. Pessoas boas se desgastam tentando perdoar e entender. Manipuladores usam esse perdão como degrau para subir mais alto. E o pior, o sistema apoia isso. Políticos corruptos se reelegem após escândalos. CEOs ganham bônus após demissões em massa. Ex-parceiros abusivos encontram novas vítimas facilmente. Porque o perdão indiscriminado incentiva a traição, não a impede. A pergunta que vai perseguir você: quantas vezes você precisa ser traído, até perceber que o problema não está em quem quebra sua confiança,
mas em quem continua dando-a a quem já provou ser indigno. O ponto de ruptura. Quando perdoar se torna autoextermínio. Há um momento em que toda pessoa traída enfrenta um espelho psicológico. Se eu continuar perdoando, estarei me matando em câmera lenta. Este não é um drama emocional, é bioquímica pura. Pesquisas em neurociência mostram que vítimas de traições recorrentes apresentam padrões cerebrais semelhantes a soldados com PTSD. Seu erro? Acreditar que mais perdão seria a cura, quando na verdade era o veneno. Maquiavel não escreveu sobre ética. Escreveu sobre sobrevivência. E sua lição mais brutal é esta: nunca permita que sua bondade seja usada como prova de sua estupidez. Os 3 testes de Maquiavel. Para arrependimento real, nunca confie em palavras. Teste 1. O preço pago. Arrependimento falso. Sinto muito. As lágrimas de crocodilo. Arrependimento real. Restituição concreta. Devolver o roubado. Compensar o dano. Sair voluntariamente de posições de poder. Exemplo moderno. O empresário que desvia fundos e depois se redime com posts motivacionais não é um arrependido, é um criminoso em rebranding. Teste 2. O tempo de espera. Manipuladores exigem perdão imediato. Você tem que superar. Quem realmente mudou respeita seu direito de nunca perdoar. Dinâmica psicológica. Quanto mais alguém pressiona por perdão, menos merece. Teste 3. A exposição voluntária. Traidores genuínos. Admitem erros antes de serem pegos e sem justificativas. Falsos arrependidos. Só confessam quando a prova é irrefutável. E ainda assim com desculpas. Dado estatístico. 87% dos arrependimentos públicos ocorrem após escândalos midiáticos. Journal of Behavioral Ethics, 2023. Reprogramando seu cérebro para detectar traidores antes da facada. 1. A regra dos 3 atores. Como identificar performances de arrependimento. Observe estes sinais em pedidos de perdão. Excesso de teatralidade, voz trêmula demais. Olhos secos mais esfregados. Linguagem de terceira pessoa. Erros foram cometidos. Em vez de eu trair você. Vitimização reversa. Você também não é perfeito. Exercício prático. Assista a vídeos de desculpas públicas, se conseguir prever o script. Agora vem o choro. Seu detector de mentiras está melhorando. 2. A matemática da confiança, nunca mais se engane. Fórmula baseada em game theory. Confiança, custo do erro, price. Tempo de consistência, benefício da traição. Exemplo. Um sócio que traiu para ganhar 10 milhões e sempre trairá de novo. O benefício é alto demais. Já quem resistiu a tentações por anos em posições vulneráveis tem histórico verificável. 3. O poder da indiferença. Estratégica, arma definitiva. Schopenhauer tinha razão. A indiferença é a vingança mais cruel. Perdão mantém o traidor em sua órbita emocional. Vingança mostra que ele ainda importa. Indiferença absoluta o apaga de sua realidade. Tática prática. Bloqueio total. Não apenas silêncio, apagamento cognitivo. Substituição estratégica. Invista energia em novas alianças com histórico limpo. O contra-ataque moral. Quando a sociedade te obriga a perdoar, você ouvirá frases como: guardar rancor faz mal. Tradução. Seu desconforto com traidores perturba minha paz. Todo mundo merece uma segunda chance. Exceto você quando disser não. Respostas maquiavélicas. Concordo. Por isso estou dando ao traidor a chance de aprender que ações têm consequências. Você está certo. Por isso estou me dando a primeira chance de não ser trouxa. O grande engano. Você nunca deveria ter confiado. Há uma verdade que dói mais do que a traição em si. Não foi o traidor que quebrou sua confiança. Foi você que a deu a quem não merecia. Maquiavel escondia essa lição em letras miúdas. A natureza humana não muda. Sua avaliação dela que deve ser implacável. Estudos em psicologia evolutiva provam. Nosso cérebro é programado para superestimar aliados e subestimar riscos. Em tribos primitivas, isso evitava conflitos. No mundo moderno, transformou-se em um defeito fatal. A única forma de perdão que não é hipocrisia. Existe um perdão que não envolve reconciliação, e sim libertação estratégica. Perdoe mentalmente, para não carregar o peso do ódio. Apague fisicamente. Corte acesso, elimine contatos. Domine emocionalmente. Transforme a experiência em radar anti-traidores. Exemplo prático. Em vez de perdoar um sócio desonesto e mantê-lo próximo, use o conhecimento adquirido para criar mecanismos à prova de traição em novos negócios. O antídoto final. Como virar o jogo 1? A lei da ferida transformada em arma-cada. Traição ensina. Um novo padrão de comportamento suspeito. 2 técnicas.
de detecção precoce. 3 formas de proteger-se legal, financeiramente. Exercício. Liste concretamente o que a última traição lhe ensinou sobre seleção de aliados, contratos à prova de brechas, sinais de alerta ignorados. 2. O poder da desvantagem calculada. Mostre-se ligeiramente vulnerável em situações controladas. Um sócio novo recebe informação irrelevante, mas confidencial. Um pretendente é testado com pequenas tentações. Quem falhar em provas pequenas, trairá em grandes. 3. A recompensa do excluído. Quando você corta um traidor, seu valor percebido aumenta. Respeito atrai respeito. Seu tempo libera-se para parcerias de nível superior. Seu cérebro para de gastar energia com vigilância constante. A última lição de Maquiavel, que nunca foi escrita. O verdadeiro poder não está em evitar traições, mas em construir um mundo onde elas pouco importem. Como? Tenha redes tão diversificadas que nenhuma traição seja fatal. Cultive habilidades tão valiosas que traidores se arrependam de tê-lo perdido. Mantenha recursos tão ocultos que nem seus aliados saibam seu real poder. Isso não é desconfiança, é soberania. O fim do jogo, você agora tem 2 escolhas. Voltar a acreditar em contos de fadas morais, onde perdão cura tudo, e repetir o ciclo. Agir como arquiteto de sua própria realidade, onde traições são apenas dados para estratégias melhores. A primeira opção traz conforto temporário. A segunda traz liberdade permanente. A decisão, como tudo na vida, é sua.